forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Olha só, irmãos, hoje eu quero conversar com os irmãos sobre o seguinte tema: a boa colheita da perseverança. A boa colheita da perseverança. E para isso eu quero ler com os irmãos Gálatas, capítulo 6, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, o verso 9. E nós vamos folhear aí um pouquinho a carta aos Gálatas, nós vamos ler um pouquinho no livro de Atos, né, para entendermos o que estava acontecendo. E nós vamos ler, vamos começar com esse texto da palavra de Deus e que foi transmitida a nós através do apóstolo Paulo, Gálatas 6:9. Vamos ler juntos aí, irmãos? Vamos ler juntos o texto?
e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Amém, irmãos? Essa palavra aqui do apóstolo Paulo, pode deixar o texto aí na tela, essa palavra aqui, ela está no finalzinho da carta de Paulo aos Gálatas. E esse versículo aqui, então, tem duas palavras do apóstolo Paulo. Uma palavra de encorajamento e uma promessa. Um encorajamento e uma promessa. Qual é o encorajamento? E não nos cansemos de fazer o bem. Não cansemos de fazer o que é certo. Não cansemos de fazer aquilo que é correto. Não canse. E tem uma promessa. Qual é a promessa? Porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. A boa colheita da perseverança. E é muito interessante, o que é interessante nesse versículo, é que o apóstolo Paulo aqui, ele se inclui nessa palavra. O apóstolo Paulo não está dando uma palavra apenas para a igreja, ele está dando uma palavra para a igreja e para si mesmo, porque ele usa aqui, o verbo está na primeira pessoa do plural, e não nos cansemos. Na carta aos Tessalonicenses, na segunda carta dele aos Tessalonicenses, ele faz a mesma recomendação, só que lá ele fala para a igreja. Lá ele diz assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, lá em Tessalonicenses. Mas aqui ele fala, e não nos cansemos, ele se inclui, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Por quê? Paulo se inclui aqui. Porque quando Paulo escreveu essas palavras aqui, essa carta aos Gálatas, ele estava, meus irmãos, lutando contra o cansaço. Quando ele escreveu essa carta, ele estava lutando contra o cansaço. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, estava lutando contra as consequências do desapontamento, da frustração e da decepção com pessoas. Você já se decepcionou com pessoas? Aqui nunca ninguém, né? Assim, só Paulo, né? A gente não. Você já se decepcionou? Você já se desapontou na vida? E o que acontece? Desapontamento dói ou não dói? Dói demais. E o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, e essa recomendação agora aqui no final da carta, ele faz para a igreja e faz para si, porque ele estava, sim, muito cansado, e ele diz, não nos cansemos de fazer o que é o bem, o que é certo, não nos cansemos. Ele encoraja a igreja e ele encoraja a si, porque ele estava lutando com essa realidade na vida dele. Deixa eu perguntar para você que veio aqui hoje, você está cansado? E você está lutando contra o desânimo na sua vida? Você precisa prestar atenção no que esse homem tem a nos dizer, porque ele fala aqui, não simplesmente para os outros, mas ele fala de experiência própria, o que o Evangelho significou para ele e significa para nós, em nome de Jesus. Olha expressões que ele usa na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 6. Eu vou pedir para a Elô colocar aí. Vamos ver algumas expressões que revelam então toda a frustração e todo o cansaço desse homem. Gálatas 1, verso 6. Ele diz assim, aí, irmãos, eu estou muito surpreso, eu estou admirado, ó Gálatas, em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. A igreja da Galácia estava se desviando do evangelho de Jesus Cristo para um outro evangelho, para um falso evangelho, e estava se desviando depressa. E Paulo, ele fica admirado, ele está assustado. Gálatas capítulo 4, verso 20, olha outra expressão que ele usa aqui, para falar agora a respeito daquela igreja. Gálatas 4:20, diz assim,
Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Paulo estava admirado, Paulo estava perplexo. E olha o que ele chega agora a confessar em Gálatas 4:11. Gálatas 4:11. Ele diz assim: receio, eu tenho medo, eu estou com uma ansiedade, eu estou com um temor, eu receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Todo o meu esforço, todo o meu investimento, toda a minha dedicação por vocês, eu estou com um medo de que eu perdi tempo e que não valeu de absolutamente nada. E ele está passando por esse sentimento em relação àquela igreja, ele está perplexo. E por isso que ele se inclui naquele encorajamento que nós lemos no início. E não nos cansemos, ele está dizendo inclusive para si mesmo, Paulo, não se canse de seguir em frente, porque no tempo certo nós faremos a colheita, se nós não desanimarmos. Paulo estava passando por um momento de perplexidade, e hoje eu queria fazer uma pequena viagem com os irmãos, então para nós entendermos a perplexidade de Paulo, e o peso que esse encorajamento e essa promessa que ele faz tinha para ele e tem para nós hoje em nome de Jesus. Talvez você esteja passando por um momento de perplexidade na sua vida. Talvez você esteja passando por um momento de cansaço na sua vida. Talvez você esteja hoje, chegou aqui questionando se vale a pena continuar sendo honesto, correto, íntegro, se vale a pena continuar sendo uma pessoa fidedigna. Porque você fala assim, todo o meu esforço, tudo que eu olho, só gente ruim se dá bem. E Paulo estava numa luta, quando ele escreve essas palavras. E que luta é essa? Vamos entender um pouquinho o que estava acontecendo? Ele está escrevendo aqui para os Gálatas. A igreja da Galácia, irmãos, para a gente entender o apóstolo Paulo, a igreja da Galácia, ela foi plantada por Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária de Paulo. E era Paulo, Barnabé, eles saíram de Antioquia, a igreja de Antioquia mandou eles em missão, Paulo, Barnabé e quem mais? Tinha mais um. Tem que vir para a gente tem que voltar com a escola bíblica, né, Nelson? Quem era o terceiro integrante dessa turma missionária? Quem? Paulo, Barnabé e João Marcos. João Marcos. Os três saem de Antioquia, passam pela cidade, pela ilha de Chipre, atravessam, porque Barnabé era natural de Chipre. Vamos começar evangelizando as pessoas que a gente conhece, amém? Então vamos por Chipre, e aí eles passam por Chipre, e diz lá o livro de Atos, e essa viagem toda está nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos, e você pode ler depois em casa, e eles passam por Chipre, e aí eles chegam no que é hoje o sul da Turquia atual, num lugar chamado Perge. E em Perge é só ali um local que eles chegam, mas eles não ficam, eu não sei por que eles não evangelizam ali, mas eles vão direto para Antioquia da Pisídia, que era uma outra cidade, ali já começava a Galácia, já era a região da Galácia, essa região aqui, Gálatas, para começar a primeira viagem missionária, e a primeira viagem missionária, então, eles evangelizaram a região da Galácia. O que acontece quando eles chegam na Galácia? Ali próximo a essa região já da Galácia, o João Marcos abandona eles. João Marcos, lembra dessa história? Só que, quando Paulo conta essa história, que Lucas conta e Paulo conta, os dois estão contando a história.
E aí, quando Paulo conta essa história, me parece que ele acrescenta um detalhe que Lucas não acrescenta, que está lá em Gálatas 4, verso 13 e 14. Vou pedir para Elô colocar aí, Gálatas 4, verso 13 e verso 14. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, de quando ele chega na Galácia, como é que ele estava, irmãos? Gálatas 4, 13, isso. Vamos ler juntos o verso 13? Vamos ler juntos? E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa enfermidade física, por causa de uma enfermidade física. Põe o verso 14. Paulo estava doente. Olha que interessante, quando ele chega ali, ele estava doente, ele fala aqui. E era uma doençazinha boba ou era um coronavírus daquele grau, né? Ele estava assintomático ou estava bem grave? Olha o que ele diz aqui, no início do verso 14. E por mais que a minha enfermidade na carne, no corpo, lhes tenha sido uma provação. Era grave a doença ou não? Era séria? Olha que interessante, vocês não me trataram com desprezo, nem com desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ou seja, o João Marcos abandonou Paulo num dos piores momentos da vida de Paulo. Por isso que depois você vai entender a briga de Paulo com Barnabé, você começa a entender, porque quando é que o João Marcos deixa eles? Ou um pouquinho antes da doença, ou quando Paulo já estava doente. De qualquer maneira, Paulo está dizendo aqui, e o Evangelho está mostrando para nós as lutas dessa primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária foi frutífera, mas também foi muito trabalhosa. Por isso que Paulo diz, eu receio que o meu trabalho, o meu desgaste, o meu investimento, a minha labuta tenha sido em vão, porque foi muito trabalhosa. O que nós temos aqui, na primeira viagem missionária? Eles estão pregando, Deus está usando eles estão frutificando, mas olha, um parceiro abandona o trabalho. Ele está com uma enfermidade física séria, uma doença séria, no meio da missão. É fácil ou não? Não é. É isso que estava acontecendo. Mas eles seguem em frente. Agora Paulo e Barnabé seguem em frente, diz a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, começa uma outra dificuldade, uma outra luta deles, as perseguições dos judeus, por ciúmes, por inveja, do fruto que estava dando aquele trabalho, porque a estratégia de Paulo e Barnabé era, vamos começar na sinagoga. A gente é judeu, a gente chega na sinagoga, evangeliza, e da sinagoga vira um ponto de pregação para o evangelho. Aí eles chegam na sinagoga e começam a evangelizar nas cidades onde eles vão. Chegam lá, vamos na sinagoga. Aí começa a dar fruto. Pessoas, judeus começam a se converter, mas tem muitos judeus que começam a não gostar daquilo e começam a ficar com ciúmes e inveja. E aí eles começam a perseguir os apóstolos, o apóstolo Paulo e Barnabé. E aí começam a vir perseguições muito sérias. E aí o livro de Atos vai contando, primeira viagem missionária, essas são as lutas, esses são os desafios. E aí eles chegam num lugar chamado Listra. Faz uma listra na cidade de Listra aí na sua Bíblia, porque esse lugar é importante. Atos capítulo 14. O que acontece lá em Atos capítulo 14, quando eles chegam em Listra? Eles curam um aleijado. Vou pedir para Elô colocar Atos 14, verso 8. Atos 14, verso 8. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Aí, cheio do poder do Espírito, o apóstolo Paulo é usado para curar aquele homem.
Os pagãos de Listra acham que Paulo e Barnabé são dois deuses que desceram ali no local, e querem agora prestar culto a Paulo e Barnabé, e eles com muita dificuldade conseguem convencer as pessoas que nós só somos pessoas iguais a vocês, a diferença entre nós é que nós temos Jesus, venha para Jesus, é Jesus que merece a glória, não somos nós. E assim eles evangelizam a cidade de Listra. Mas aí acontece mais uma coisa importantíssima que você tem que sublinhar, e guarde isso agora na sua mente, nesse local, versos 19 e 20, Atos 14, verso 19 e verso 20, olha o que acontece com eles, e com o apóstolo Paulo. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, porque eles estavam perseguindo os apóstolos, e instigando as multidões, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Apedrejaram Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Eles apedrejaram, Paulo ficou inconsciente, e eles arrastaram Paulo como se fosse um saco de lixo, e jogaram fora da cidade. Tamanho ódio. E o apóstolo Paulo aqui é apedrejado severamente. E o verso seguinte diz: mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou. Que coisa, né? Olha o poder de Deus. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe, uma cidade mais adiante. Mas Deus praticamente o ressuscita aqui. Paulo foi severamente apedrejado, por isso que na carta aos Gálatas depois, ele vai falar assim, que ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu fico imaginando Paulo aqui, irmãos, depois disso aqui, quando ele dava uma risada, assim, estava faltando uns 2 dentes, assim, sabe? Marca de Cristo. Naquela época não tinha como fazer implante, essas coisas, irmão, quebrou o dente, acabou o dente. Você consegue imaginar? Paulo dá um sorriso e fala assim, opa, 2 dentes faltando, porque foi severamente apedrejado, cheio de hematoma, com talvez ossos do seu corpo ali, tudo machucado. Ele traz no corpo as marcas de Cristo. Em Listra, ele foi severamente apedrejado. Aí eles vão para Derbe, e depois de Derbe eles voltam, né, fazendo o caminho de volta, e aí eles retornam agora para Antioquia, que foi a igreja que mandou eles em missão, e assim termina a primeira viagem missionária. Atos 14, vou pedir para Elô colocar Atos 14, verso 27 e 28, vamos ler aqui o encerramento dessa viagem. Quando chegaram, então, de volta lá para Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Amém, irmãos? Verso seguinte, vamos ler juntos o verso seguinte, que ele é muito importante. E eles permaneceram quanto tempo lá em Antioquia agora? Muito tempo. A primeira viagem missionária encerra, eles voltam para Antioquia, permanecem bastante tempo lá em Antioquia, mas o trabalho, a fadiga, a labuta, as lutas não terminaram. Porque o que acontece agora, depois da primeira viagem missionária, quando eles voltam para Antioquia? 5 coisas acontecem, conforme diz Gálatas e conforme nos diz Atos. Acontecem 5 coisas agora, nesse tempo que eles permanecem lá em Antioquia, depois da primeira viagem. Primeira coisa, Pedro vai visitar a igreja em Antioquia. O apóstolo Pedro vai para Antioquia. Isso está lá em Gálatas, capítulo 2, verso 11, se a Elô conseguir colocar aí, Gálatas 2, verso 11, diz lá que Pedro chega na cidade de Antioquia. Está aí, ó. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, então, olha só,
nós percebemos que Paulo está escrevendo a carta agora aos Gálatas de que lugar? De Antioquia. Porque se ele tivesse em outro lugar, ele diria, quando Cefas foi para Antioquia, mas ele não diz, ele diz assim, quando Cefas veio para Antioquia, então ele está escrevendo a carta agora aos Gálatas da onde? De Antioquia, depois da primeira viagem missionária. E aí o que acontece? O apóstolo Pedro, vai para Antioquia, e diz aqui o apóstolo Paulo, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. O apóstolo Pedro está lá em Antioquia, veio de Jerusalém, e aí ele sentava para comer com os irmãos gregos, com os irmãos gentios, com os irmãos que não eram judeus. Café da manhã, ele comia misto quente, presunto e queijo. Judeu pode ou não? Pode comer presunto, um judeu? Não pode, mas um cristão pode? Aleluia, né, irmãos? Senti uma unção especial aqui agora, assim, né? Eu me aproprio dessa palavra. Cristão pode comer um presuntinho, um queijo, um misto quente. Aleluia! Pedro é cristão, ele chega lá e ele estava lá alegre com o que Deus estava fazendo entre os gentios. Mas acontece uma segunda coisa. Um outro grupo de pessoas também vai para Antioquia. Um grupo chamado de judaizantes. Eles vão para lá, isso está em Atos capítulo 15, verso 1, Elô. A Elô vai ficar trabalhando ali agora, hoje, né, Elô? Atos 15, verso 1, os judaizantes também, depois de Pedro, aparecem lá em Antioquia. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia, eles ensinavam aos irmãos, e o que eles ensinavam aos irmãos? Se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. E aí o evangelho da graça estava em jogo. Porque a graça de Deus não é suficiente, porque Jesus Cristo não é suficiente para a salvação de vocês. Vocês precisam de Jesus, e vocês precisam da lei e das obras da lei para se salvarem, porque só Jesus Cristo não é suficiente. Eles não diziam para as pessoas não aceitarem Jesus, eles queriam fazer uma mistura de Jesus com o legalismo judaico. E eles chegam ali em Antioquia. Aí acontece uma terceira coisa agora, quando eles voltam, depois da primeira viagem missionária. O apóstolo Pedro e Barnabé foram intimidados por esses homens. O apóstolo Pedro, Paulo fala, se tornou repreensível porque o apóstolo Pedro caiu numa hipocrisia. O próprio Barnabé caiu nessa dissimulação. E antes de chegarem esses homens aqui, eles comiam com os gentios, eles comiam lá o seu presunto, né, pata negra, aleluia, aquela coisa boa, estava lá tudo certo, né? Quando chegaram essas pessoas, eles se intimidaram e eles se afastaram dos gentios, caindo numa hipocrisia. Você consegue imaginar? O apóstolo Paulo está vendo isso. Aí uma quarta coisa acontece. A carta aos Gálatas agora nos diz que esses homens que foram ali para Antioquia, eles não ficaram somente em Antioquia, eles foram para onde também? Para a Galácia, aonde Paulo tinha plantado as igrejas na primeira viagem missionária, e eles foram lá para a Galácia. E aí o apóstolo Paulo fica sabendo agora que não só Pedro e Barnabé se deixaram intimidar ali em Antioquia, mas a igreja da Galácia, por onde pela qual ele deu a vida, ele foi apedrejado, ele quase morreu, ele se sacrificou, ele lidou com o desamparo, abandono, com doenças, com perseguições, com mentiras, com calúnias, com apedrejamentos.
para plantar o evangelho ali, e agora ele recebe a notícia que esses homens chegaram na Galácia e estavam desviando a igreja da Galácia. E aí ele fica com esse sentimento que nós lemos: eu estou perplexo. Eu estou perplexo e eu estou me questionando se todo o meu trabalho não foi inútil, foi em vão, todo o meu esforço. E aí ele escreve, a quinta coisa que ele faz aqui, ele escreve a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas é colocada aqui. Entre a primeira viagem e o concílio de Jerusalém, ele escreve a carta aos Gálatas, falando assim: irmãos, eu estou perplexo porque vocês estão se deixando passar tão depressa para um outro evangelho que não é o evangelho. Eu realmente estou muito entristecido. E aí o apóstolo Paulo vai falando isso, e ele diz assim: eu gostaria de estar aí, para falar num outro tom de voz, porque eu estou perplexo a respeito de vocês, porque lá em Antioquia, vou pedir para colocar o verso 2 agora, Elô, 15:2, Atos 15:2, lá em Antioquia, quando esses judaizantes chegaram, o apóstolo Paulo estava lá, Pedro e Barnabé se deixaram intimidar, e Paulo não, Paulo levantou e quebrou o pau, e falou assim: vocês aqui não se criam, porque aqui é evangelho, e põe os caras para correr. Olha o que diz aqui: tendo surgido um conflito e grande discussão, traduzindo para a linguagem de hoje é quebrou o pau. Tendo quebrado o pau, discussão de Paulo e Barnabé com eles, com aqueles caras lá, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar dessa questão. Agora, ele não podia estar em Antioquia. Na igreja que ele estava, ele defendia. Lá em Antioquia ele manda carta, uma carta urgente. Mas ele está preocupado. E esse é o contexto dentro do qual o apóstolo fala, então, aquele encorajamento e aquela promessa que ele dá. É dentro desse contexto. Deu para entender, irmãos? O contexto em que ele fala: irmãos, não desanimemos, não vamos nos cansar, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se nós não desanimarmos. Eles chegam aqui, e nesse contexto Paulo está cansado, está perplexo, e aí ele fala essa palavra na carta aos Gálatas, dizendo: perseverem. E aí ele e Barnabé se levantam e vão para onde? Para Jerusalém. O que acontece aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo agora está num momento de decisão da vida dele. Um momento de desanimar, um momento de dizer: não serviu de nada todo meu trabalho, ou o momento de não desistir e continuar lutando. O que ele fez? Qual foi a decisão que ele tomou? Ele não desiste do evangelho, ele não desiste da igreja, ele não desiste das pessoas que estavam se desviando, ele não desiste, ele se levanta e continua lutando. E o que eu quero dizer, meus irmãos, é que esse mesmo dilema, ele está nas nossas vidas também. E muitas vezes eu e você passamos por esse mesmo tipo de sentimento de luta. Pode ser, por exemplo, em relação a um filho. Você trabalha, você se esforça, você se dedica, e de repente você vê seu filho se desviando. Você olha e pergunta: do que adiantou todo o trabalho? Todo o esforço, toda a dedicação? Porque ele não me ouve mais. Ele está se desviando por um outro caminho. Pode ser em relação à própria igreja, como ele aqui, Paulo agora, a igreja. Quantas pessoas têm visto a igreja, muitas vezes, entrar por um caminho estranho, um caminho de desvio, e você fala assim: quanto tempo eu dediquei, quanto dízimo, quanto esforço, quanta dedicação, quanto sacrifício, e agora eu olho para a minha igreja,
e a minha igreja está tomando um caminho que eu não reconheço. Pode ser um empresário cristão, ou um trabalhador, você que é um funcionário, ou um empresário, um dono de empresa, e você diz assim: eu me esforço, eu trabalho, eu me dedico, eu me sacrifico, eu levo pedrada. Mas não adianta nada, porque esse país é quebrado, vem lei, e os safados, os falsos mestres, os falsos, os mentirosos, parece que vão colhendo as coisas. E a gente, nessa hora, a gente tem, como Paulo aqui diante de nós, dois caminhos. O caminho da gente desanimar e dizer: não adianta nada, receio que todo o meu trabalho foi inútil, e aí eu desisto, eu paro, eu desanimo. Ou eu tenho um outro caminho, que é o caminho de dizer: não nos cansemos de continuar e de fazer o bem. Eu vou continuar semeando a verdade, a vida, eu vou continuar semeando a correção, a fidedignidade, eu vou continuar semeando. Eu não vou me cansar, porque eu sei que no tempo certo vai dar fruto. E eu vou colher, se eu não desanimar. Dois caminhos. O apóstolo Paulo, e aí eu quero encerrar essa mensagem. O apóstolo Paulo, ele escolheu o caminho de continuar lutando. Ele não desiste de fazer o bem, ele não desiste de lutar pela igreja dos gentios, ele não desiste de lutar pelos gálatas, que estavam abandonando, que não deram valor para o trabalho dele. Ele não desiste. Ele não desiste de lutar pelos que estavam se desviando. Ele continua lutando e fazendo o bem. E o que ele faz? Ele e Barnabé agora, Barnabé corrigido por ele, se levantam e vão para Jerusalém. Para o concílio, é uma viagem, gente, não era fácil naquela época. Você acha que era que nem hoje, assim, você pega o metrô e... é isso? Não era. Era apesão no sol, esse sol aqui, apesão no deserto, ó, ir para Jerusalém, são centenas de quilômetros, para ir resolver essa questão. Mas Paulo faz isso porque ele escolhe continuar fazendo o bem, e não desistir. E aí eles vão para Jerusalém, e em Jerusalém, a igreja de Jesus Cristo, então agora, no primeiro concílio dos apóstolos de Jesus, ela tem uma grande vitória. Uma grande vitória que eu e você somos fruto dessa vitória. Somos fruto disso. Uma grande vitória porque o evangelho da graça é estabelecido, as mentiras dos falsos mestres são desmascaradas, e uma carta oficial é redigida para que fosse distribuída então agora em todas as igrejas. E aí o apóstolo Paulo agora com essa vitória pega essa carta, e aí ele diz para Barnabé: vamos voltar lá para a Galácia e vamos entregar essas cartas lá, para que a igreja seja estabelecida, porque eu não vou desistir do bem, do evangelho, da verdade e da vida. Não vou desistir. E aí vem a segunda viagem missionária. Eu estou encerrando. Mas eu quero destacar uma coisa aqui. Essa segunda viagem missionária não começou bem também. Começou com luta. Atos capítulo 15, verso 36. Vou pedir para Elô colocar. Atos 15, 36. Olha como é que começa a segunda viagem missionária. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão, e para levar essa carta agora, para resolver essa questão. Verso seguinte, pode colocar, mas escrever-lhes que Atos 15, 20 e...
37. Atos 15, 37. Isso. Aí olha o que aconteceu. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. E Paulo? Paulo falou, não, ele abandonou a gente, eu estava doente, lembra? Paulo fala, não, eles discutem, e aí aquela turma missionária racha. Aí Paulo, diz o texto, pega Silas, e vai então agora para a Galácia, ali para a primeira viagem missionária, ele pega Silas e leva para a Galácia para levar essas resoluções do Evangelho da Graça para aquela igreja. E aí acontece uma coisa muito interessante. Atos 16, 1. Pode colocar Atos 16, 1. Paulo chegou aonde agora? Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Lembra que eu falei para fazer uma listra na cidade de Listra? O que aconteceu lá em Listra, mais ou menos uns 3 anos antes? Já tinha passado uns 3 anos agora. O que aconteceu lá? Lá em Listra? Paulo foi apedrejado. Duro, quase morreu. Mas agora passa 3 anos, e ele não desiste, e ele continua lutando pelo Evangelho. E agora, junto com Silas, Paulo chegou também a Derbe e a Listra, e havia ali o que, irmãos? Um discípulo chamado o quê? Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Verso 2. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. E no verso 3 diz então que Paulo decide levar Timóteo como seu discípulo e como seu companheiro agora de ministério. Paulo agora colhe o fruto. Muitos frutos da sua pregação já tinha, mas agora tem um fruto que é para ele, Paulo. Porque ele agora aqui, o trabalho lá, todo o esforço dele, sem ele estar vendo, e as lutas todas aparentes, mas o trabalho dele no Senhor não foi inútil, e estava dando fruto lá, e continuou frutificando lá em Listra, lá onde ele quase morreu, e ele se perguntou, será que foi tudo inútil? E agora ele chega um tempo depois, e o trabalho continuou frutificando, e agora ali em Listra, eu acho curioso que foi exatamente em Listra que ele encontra Timóteo, e ele agora colhe esse fruto, não só para o ministério, mas esse fruto para si, porque a obra de Deus, meus irmãos, ela continua, e quando a gente persevera, a gente colhe o bem, e Paulo colhe aqui, e ele colhe na região da Galácia, onde ele passou por todas aquelas lutas, e depois lutas e lutas e lutas, mas agora ele colhe aqui, esse que vai se tornar o seu maior companheiro e cooperador de ministério, o seu discípulo, o seu filho amado na fé, que ele diz que é a alegria dele, esse jovem, que a obra do Senhor foi frutificando, foi dando fruto, e ali estava agora, quando ele chega 3 anos depois, está ali esse jovem, Timóteo, filho de uma mãe judia com pai grego, e que agora está ali, e a igreja dá bom testemunho, e aí Paulo colhe esse fruto para ele agora, e Timóteo se torna o seu companheiro de viagem, e o seu maior apoiador, aqui em Atos 16, mas não é só isso, se você continua lendo um pouquinho mais para frente, aqui em Atos 16, Paulo colhe um outro fruto, alguns versículos depois, Atos 16, 10, pouquinho depois, olha o que diz Atos 16, 10 aqui, eles estão agora em Troade, junto com Timóteo, Silas, agora eles estão na cidade de Troade. E aí, olha o que Lucas diz agora.
Assim que Paulo teve a visão, lá em Troade, que eles eram para ir para a Europa, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O que acontece aqui? Nesse versículo é importante, mudou o pronome. É a primeira vez no livro de Atos que muda o pronome. E Lucas agora se inclui. Você percebe como Lucas não fala mais eles, e Lucas fala agora nós? Por quê? Porque aqui em Troade, Paulo colhe um outro fruto da sua fidelidade. Qual é o fruto? Lucas. Timóteo e Lucas. E Timóteo e Lucas se tornam os maiores cooperadores e apoios do apóstolo Paulo no restante de toda a sua vida e de todo o seu ministério. Vale a pena permanecer fiel ou não? E quem permanece fiel, colhe fruto? Colhe ou não colhe? Colhe. Esse Timóteo e esse Lucas, quando o apóstolo Paulo já está velho, idoso, na sua última carta, ele escreve a sua última carta para Timóteo. E lá na sua última carta, preso em Roma, no finalzinho da sua vida, ele diz assim: só Lucas está comigo. Timóteo, vem ter comigo depressa. Quem são as duas pessoas que passam o final da vida de Paulo junto com Paulo? Timóteo e Lucas. Quem são as duas pessoas que estão apoiando, servindo e ajudando Paulo no final da sua vida? Timóteo e Lucas. E ele colheu, porque ele não desanimou. Ele colheu porque Deus permanece fiel. E Deus faz uma promessa para mim e para você. E a promessa de Deus para nós é: irmãos, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos, se não desanimarmos. Essa palavra de Deus foi realidade para Paulo, e eu tenho certeza absoluta que ela é realidade para a gente também. Permaneça fiel, permaneça firme, não canse de fazer o bem, irmão, não canse de continuar, não tome o caminho da amargura, da vitimização, da raiva. Você está numa encruzilhada, e você pode escolher a carne, e a carne é: vou me amargurar, vou ficar chateado, vou ficar revoltado, porque parece que não adianta nada a gente ser fiel. Ou eu posso tomar o caminho do Espírito, de quem confia em Jesus, e diz: eu não vou cansar de fazer, vou continuar fazendo o que eu preciso fazer, porque eu sei que eu vou colher. E Paulo colhe, no capítulo 16, grandes frutos para a sua vida, porque Deus é fiel e porque Paulo se manteve íntegro no seu caminho. Não desanime. Você está em lutas? Continue. Vamos continuar, meus irmãos, caminhando e semeando, porque eu tenho certeza que essa promessa ela é real para nós. No tempo certo, a gente vai colher o fruto do bem que a gente continuar plantando hoje. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Eu quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui. Nós vamos, enquanto eles se preparam para nos ministrar aqui a última música, queria orar. Vamos ficar em pé? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. No Senhor o nosso trabalho, a nossa labuta, os nossos sacrifícios, no Senhor não é vão, nunca é inútil. Porque a boa semente que a gente planta frutifica. A gente pode não estar vendo agora, Senhor, mas ela é poderosa e ela frutifica. E pela fé hoje nós nos levantamos, Senhor, na Tua presença,
pela fé na tua misericórdia, pela fé na tua fidelidade, com esse compromisso, Senhor, de no meio de tanta luta, de tanto caos, de tantas notícias assustadoras, como Paulo recebeu, nós vamos continuar, Senhor, sem desistir, servindo a Ti, fiéis a Ti, abençoando as pessoas, orando, sendo luz, sendo sal. Nós nos levantamos hoje, Senhor, com esse compromisso de que nós vamos continuar, Pai, sem desistirmos do caminho do Evangelho por nada, porque nós sabemos que o Senhor é fiel e cremos na Tua palavra, de que no tempo certo a boa semente vai frutificar e nós colheremos os bons frutos da perseverança. Sabemos, Pai, que as coisas vão mudar, sabemos que coisas boas estão adiante de nós, sabemos porque a Tua palavra assim nos ensina, e assim nós prosseguimos, Pai, pela fé. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, os corações, cura os corações, Pai, daqueles que hoje estão precisando de cura no coração, na mente, cura na alma, cura, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e que a consolação e que o poder e a direção do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos irmãos. Vamos em frente, vamos encerrar o nosso culto, louvando, agradecendo esse Deus que é fiel. Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti. Confio
Deus abençoe você. Todos tenham uma boa semana.